Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que vocês estiverem assistindo a essa aula. Bom, essa é a primeira aula do módulo 3, Bioética e Ética em Pesquisa, e nós vamos falar hoje sobre a história e o desenvolvimento da bioética. Para isso, nós vamos utilizar como referência esse livro da Débora Diniz e da Dirce Gillen, O que é Bioética. Bom, as autoras elas fazem um percurso do global para o local, pensando o surgimento e o desenvolvimento da bioética no mundo, até adentrar aqui no nosso país e pensar como a bioética tem sido trabalhada no Brasil. E é esse o percurso que nós vamos fazer. Bom, para começar a falar sobre bioética, vamos, portanto, falar sobre o nascimento dela, que ocorreu em dois locais. Um na Universidade de Wisconsin, em Madison, com Van Potter, que foi o criador do neologismo, e outro na Universidade de Georgetown, em Washington, com Andrew Helligers, que, diante da criação desse novo conceito, desse neologismo, passou a utilizá-lo institucionalmente. Um marco para a genealogia da disciplina foi a publicação do livro do Potter, Bioética, uma ponte para o futuro. E a que se referia o Potter quando ele falou sobre essa ponte para o futuro, a bioética? Bom, para ele, a bioética seria esse campo disciplinar capaz de conciliar o desenvolvimento científico com respeito aos valores humanos. Em outras palavras, a bioética é esse campo disciplinar que atenta para a biologia, no sentido amplo, como o bem-estar dos seres humanos, dos animais não humanos e do meio ambiente, e a ética. Bom, antes mesmo da publicação desse livro, que, como eu falei, aconteceu em 1971, o mundo viu uma série de acontecimentos, já nos anos 60, que propiciou que a bioética surgisse. Acontecimentos esses nos contextos tecnológico, político e social. Por um lado, o desenvolvimento tecnológico fez surgir dilemas morais na atuação da biomedicina. E aqui essa terminologia biomedicina, ela está sendo empregada para se referir às profissões relacionadas ao processo saúde e doença, ou seja, a medicina, a psicologia, a nutrição, a biologia, entre outras. Bom, para além desse desenvolvimento científico e tecnológico que fez surgir dilemas morais na prática da biomedicina, nós vimos também, nos anos 60, uma conquista dos direitos civis, né, que teve como marco uma série de movimentos, como o movimento hippie, o movimento feminista, o movimento negro, movimentos esses que trouxeram à tona questões como o respeito pela diferença, diversidade de opiniões e o pluralismo moral. Tudo isso, como eu falei, propiciou que a bioética nascesse e se desenvolvesse. Nós podemos também citar outros dois acontecimentos que foram importantes naquele momento. O primeiro foram as repercussões das atrocidades cometidas por pesquisadores nos campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Foram atrocidades, como eu falei, verificadas nesses campos de concentração nazista, onde seres humanos, grupos de pessoas foram utilizadas como cobaias de pesquisas científicas. E outro acontecimento foi a abertura gradual da medicina, ao que o David Rothman, um professor de medicina social da Columbia University, chama de estrangeiros. Então, a medicina passou a dialogar com os chamados estrangeiros, que são exatamente filósofos, teólogos, sociólogos, psicólogos, entre outros profissionais. Então, isso também foi importante para o desenvolvimento da bioética. Bom, considerados esses nascimentos, ou o nascimento nesses dois locais, a definição de bioética e esse contexto, nós podemos falar de três documentos que foram importantes para a consolidação desse campo disciplinar. O primeiro foi o Código de Nuremberg, que foi elaborado em 1947, justamente após a Segunda Guerra Mundial, em resposta a essas atrocidades que eu acabei de citar.
O Código de Nuremberg ele pode ser verificado por vocês online, ele está acessível no Google, e ele traz 10 princípios que deveriam nortear as práticas e pesquisas científicas envolvendo seres humanos. Eu considero importante citar alguns desses princípios, que são princípios que são importantes não só nesse contexto global, mas também aqui no contexto nacional. Então, um desses princípios foi né, o consentimento voluntário. O Código de Nuremberg cita pela primeira vez a necessidade de que os participantes de pesquisa tenham a liberdade de consentir ou não com essa participação nas pesquisas. Então, esse é um princípio importante. Outro princípio que eu considero fundamental é a avaliação de riscos e benefícios nas pesquisas. Ou seja, ao se fazer uma pesquisa, toda pesquisa, ela tem um risco, né? E nesse balanço entre os riscos e os benefícios, é preciso que os benefícios eles sejam mais importantes do que os riscos, né? Se a gente pudesse colocar numa balança, os benefícios eles deveriam pesar mais do que os riscos. E os riscos, eles devem ser sempre mitigados, ou seja, devem existir mecanismos para minimizar esses riscos. Bom, para além desses dois princípios, nós podemos falar ainda no Código de Nuremberg sobre a liberdade de escolha dos participantes de pesquisa de se retirarem da pesquisa a qualquer momento, né? Isso tem a ver exatamente com o primeiro princípio que eu citei, que é o consentimento, né? Faz parte desse consentimento a escolha de participar e também de se retirar da pesquisa a qualquer momento. Um outro princípio que existe, né, que está elencado aí no Código de Nuremberg, é a necessidade de qualificação dos pesquisadores ou das pesquisadoras quando da realização de pesquisas científicas. Como eu falei, são 10 princípios, outros podem ser acessados aí por vocês no Google. Se vocês jogarem lá, Código de Nuremberg, como eu falei, ele vai aparecer, e acho que seria uma busca interessante e profícua para vocês. Bom, para além desse código, que foi elaborado em 1947, anos depois, a Associação Médica Mundial publicou a Declaração de Helsinki, tendo como referência justamente o Código de Nuremberg. A Declaração de Helsinki, que foi publicada em 1964, teve versões subsequentes publicadas em 1975, em 1983, em 1989, em 1996, em 2000, 2008 e 2013. E ela é uma declaração destinada, mais particularmente, à pesquisa e à prática médicas. Bom, um ponto importante da Declaração de Helsinki, que vocês também podem consultar na internet, é que ela traz a necessidade de revisão de protocolos de pesquisa por comitês independentes. Ou seja, se sustenta naquele momento, naquele documento, que é necessário que um terceiro, alguém que não seja parte da pesquisa, nem como pesquisador ou pesquisadora, nem como participante da pesquisa, então um outro, é necessário que esse outro avalie a pesquisa para verificar quais são as implicações éticas dessa pesquisa. Então esse é um ponto importante da Declaração de Helsinki. Para além desses dois documentos, o Código de Nuremberg e a Declaração de Helsinki, nós podemos citar também as diretrizes internacionais para pesquisa com seres humanos, que foi elaborada em 1982, na primeira versão, pelo Conselho de Organizações Internacionais de Ciências Médicas, o CIOMS, em colaboração com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então, essas diretrizes éticas internacionais para pesquisa biomédica com seres humanos também traz uma série de diretrizes, como sugere, né, o título, que são importantes. Inclusive, há uma última versão, em 2016, que vocês podem consultar online. Bom, considerados esses 3 documentos, nós podemos partir para o que o Albert Johnson, uma referência da Deborah Diniz e da Dissy Gillen, né, um filósofo, chama de microhistória da bioética. Ele pontua alguns acontecimentos que teriam sido ainda importantes para o surgimento e a consolidação desse campo disciplinar.
O primeiro desses acontecimentos foi a publicação, em 1962, do artigo Eles Decidem Quem Vive, Quem Morre, They Decide Who Lives, Who Dies, da Shana Alexander, na revista Life. Então, essa publicação aconteceu em 1962 e ela contava sobre, ela discorria sobre o surgimento de um comitê de ética hospitalar em Washington, nos Estados Unidos, chamado Comitê de Admissão e Políticas do Centro Renal de Seattle. Ele ficou conhecido como Comitê de Seattle, que foi um comitê criado para eleger pessoas com doenças renais crônicas que seriam submetidas ao programa de hemodiálise recém-inaugurado na cidade. Como existiam mais pessoas do que máquinas, era preciso escolher critérios de seleção para o tratamento. E esse comitê foi então criado por pessoas basicamente leigas em medicina, que seriam pessoas que, como eu falei, elegeriam critérios para escolher, no fim das contas, como sugere o título do artigo, quem viveria e quem morreria. Esse artigo também está disponível online, vocês podem encontrá-lo no Google, e vocês vão ver que os critérios eram bastante questionáveis. Como parte desses critérios, existia, por exemplo, a idade, o estado civil, a contribuição financeira que aquela pessoa fazia para o país. Então, eram alguns critérios, como eu falei, questionáveis, polêmicos, que foram utilizados nessa eleição de quem participaria do tratamento. Então, para além dessa polêmica, um outro ponto que é considerado importante, quando da divulgação desse artigo, que provocou um alarde na sociedade, é justamente a primeira separação, essa ruptura entre a bioética e a tradicional ética médica, supostamente um conhecimento exclusivo do médico. Então, a gente separa essa tradicional ética médica da bioética. Bom, um outro acontecimento citado pelas autoras em referência ao Albert Johnson foi a publicação de um novo artigo em 1966, 4 anos depois, dessa vez pelo médico anestesista Henry Beecher, chamado Ethics and Clinical Research, Ética e Pesquisa Clínica. Bom, esse artigo provocou um assombro na comunidade científica mundial, talvez o maior assombro desde a divulgação, desde o anúncio das atrocidades cometidas pelos médicos engajados com o nazismo. Por quê? Bom, o Beecher, ele publicou relatos de pesquisas que eram feitas com recursos provenientes de instituições governamentais e de companhias de medicamentos, nas quais os alvos das pesquisas eram chamados, cidadãos de segunda classe, ou seja, eram internos em hospitais de caridade, adultos com alguma deficiência, recém-nascidos, presidiários, idosos, ou seja, pessoas incapazes de assumir uma postura moralmente ativa diante do pesquisador e do experimento. Para vocês terem uma ideia, no exemplo 16, a pesquisa exigia a inoculação intencional do vírus da hepatite em indivíduos institucionalizados por retardo mental para possibilitar o acompanhamento da etiologia da doença. No exemplo 17, médicos pesquisadores injetaram células vivas de câncer em 22 pacientes senis hospitalizados, sem comunicá-los de que as células eram cancerígenas, também para acompanhar as respostas imunológicas dos organismos. Então, Beecher constatou que de 100 pesquisas envolvendo seres humanos, publicadas no decorrer do ano de 1964, um quarto revelava maus tratos ou violações éticas. E dessas pesquisas, dos 50 artigos originalmente compilados para o estudo, apenas 2 apresentavam o termo de consentimento informado que teria sido apresentado aos participantes da pesquisa. Vejam, esse artigo foi publicado em 1966. O Código de Nuremberg já existia desde 1947. E, como eu falei, um dos princípios desse código era justamente a necessidade de apresentação de um consentimento voluntário para que os participantes das pesquisas pudessem, para que os participantes possam escolher livremente se querem ou não
participar dessas pesquisas. Então, esse artigo publicado pelo Henry Beecher em 1966 mostrou que a imoralidade ela não estava restrita à Segunda Guerra Mundial ou aos médicos nazistas, né? Mas ela continuava a acontecer mesmo após a elaboração do Código de Nuremberg, ainda, né, em concomitância aí com a elaboração da Declaração de Helsinki, né? Como eu falei, esse artigo foi publicado em 1966, a Declaração de Helsinki foi elaborada em 1964. Então, como eu falei, esse é um segundo evento aí dessa microhistória da bioética que, por ter provocado polêmica, permitiu que essa discussão ela avançasse e que esse campo disciplinar se consolidasse. Um terceiro evento da microhistória da bioética foi o primeiro transplante cardíaco feito em 1967 na África do Sul pelo cirurgião cardíaco Christian Barnard. Bom, por que o primeiro transplante cardíaco suscitou algum questionamento? Porque precisava saber se aquela pessoa que doou o coração estava realmente morta no momento do transplante. E a situação levou a Escola Médica da Universidade de Harvard, em 1968, a criar critérios para a morte. Apenas em 1975, então, foi divulgado, né, esse critério de que o conceito de morte cerebral ele seria aceito como modelo oficial de morte clínica. Então, há um certo consenso sobre isso no debate internacional, né, muito embora existam ainda controvérsias em relação a esse modelo, né, de, como eu falei, morte cerebral como sinônimo, né, de morte clínica. Para vocês terem um exemplo, tem um pesquisador que se chama Leonardo de Castro, que no artigo Transferindo Valores pelo Transporte de Tecnologia, exemplifica como a incorporação de novas tecnologias de transplante de órgãos provocou o surgimento de dilemas morais nas Filipinas perante os conceitos nativos de morte. Ou seja, para os conceitos culturais filipinos de morte e de integridade corporal, o pressuposto científico da morte cerebral como condição para a realização de um transplante implicava uma forte violação de princípios básicos da cultura. Bom, além desses três acontecimentos, daqueles dois primeiros artigos divulgados pela Shana Alexander, pelo Henry Beecher, e além do primeiro transplante cardíaco feito na África do Sul, nós podemos citar um estudo, o estudo Tuskegee, que foi realizado durante 40 anos nos Estados Unidos, entre 1932 e 1972. Tem um filme bem interessante sobre esse estudo que se chama Cobaias, que, salvo engano, está disponível na Netflix para quem tiver curiosidade para assistir. Bom, o que foi o estudo Tuskegee? Foi esse estudo, como eu disse, que durou 40 anos, realizado com financiamento do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, como se fosse o Ministério da Saúde estadunidense, no qual era acompanhado o ciclo natural de evolução da sífilis. Para tanto, participaram do estudo 399 pessoas negras. Desse experimento, né, no qual as pessoas negras foram deixadas sem tratamento, foi utilizado apenas placebo nessas pessoas, muito embora a penicilina tivesse sido descoberta em 1943, somente 74 participantes sobreviveram. Então, esse estudo provocou também uma série de polêmicas. Primeiro, né, pelo público-alvo que utilizou, né, que é aquele mesmo público que já participava, né, de experimentos controversos, tal como citado pelo Beecher em seu artigo, pessoas que eram consideradas, aspas, cidadãs de segunda classe e que não tinham uma postura moralmente ativa diante do experimento e do pesquisador, até porque não sabiam que estavam, né, passando por aquele tipo de experimento. Então, aqui, como eu falei, foram incluídas 399 pessoas negras. Esse já é um ponto, né, bastante polêmico. Um segundo ponto é que já existia, né, um tratamento para sífilis que não foi utilizado nessas pessoas, que, como eu falei, nesse experimento, então, essas pessoas foram submetidas apenas, né, ao placebo.
E, além disso, e exatamente em decorrência disso, muitas dessas pessoas morreram, né? Como eu disse, apenas 74 participantes sobreviveram à pesquisa, e ela só foi finalizada após uma denúncia no jornal The New York Times, já, né, na década de 70. É importante frisar ainda, como um desses pontos polêmicos, que essa pesquisa, como eu já falei, ela foi financiada pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. Bom, considerados, então, esses eventos da microhistória da bioética, começaram a surgir dúvidas dos pontos de vista ético, jurídico, econômico e mesmo político sobre avanços relacionados à experimentação humana, ao controle comportamental, à saúde reprodutiva, ao transplante de órgãos, entre outros temas que são atualmente abarcados pela bioética. Bom, considerado isso, então, nas décadas de 60 e 70, o governo e o Congresso estadunidenses decidiram instituir, como uma resposta a esses escândalos, uma comissão chamada Comissão Nacional para a Proteção de Sujeitos Humanos na Pesquisa Biomédica e Comportamental, que seria responsável por elaborar um documento com princípios que devessem nortear esses dilemas morais. E como resultado do trabalho dessa comissão, foi então publicado em 1978 o relatório Belmont. E o relatório Belmont trouxe 3 princípios que deveriam nortear as práticas e pesquisas científicas: o respeito pelas pessoas, a beneficência e a justiça. O que é o respeito pelas pessoas? O respeito pelas pessoas sustenta que a vontade, a autonomia, ela deve ser um pré-requisito para participação em pesquisas científicas. Ou seja, as pessoas elas devem poder livremente escolher se querem ou não participar numa prática ou numa pesquisa científica. Bom, esse é um primeiro princípio. E o que quer dizer o princípio da beneficência? Como eu falei anteriormente, toda pesquisa ela traz um tipo de risco, mesmo que seja mínimo, né? E nessa balança entre os riscos e os benefícios devem pesar mais do que os riscos. Então, a beneficência ela diz respeito ao bem-estar que deve ser garantido às pessoas que participem de práticas ou pesquisas científicas. Bom, e a justiça? Bom, a justiça é um princípio baseado na equidade social, tal como definida pelo filósofo John Rawls, e ela é um princípio que busca reconhecer necessidades diferentes para o alcance de interesses iguais. E é isso. Então, esse relatório, o relatório Belmont, publicou, trouxe, né, elencou esses 3 princípios que então deveriam nortear, como eu falei, as práticas e as pesquisas científicas. E ainda nesse contexto, nós vimos surgir outras publicações que também visavam a contribuir para essa discussão da bioética, né, e desses temas que são abordados por esse campo disciplinar. Então, uma dessas publicações foi o livro Problemas Morais na Medicina, organizado pelo Samuel Gorovitz, um filósofo, que trazia como autores, né, como contribuições, áreas não só da medicina, embora, né, o título do livro fosse Problemas Morais na Medicina, mas as contribuições eram de autores da filosofia, enfim, de outras áreas que não só da medicina, como eu falei, que debatiam temas, situações médicas conflituosas, né, como o aborto e a eutanásia. Esse livro foi publicado em 1976 e ele também trouxe um marco importante que foi a referência à falência, à ética, a falência da ética à beira do leito, né? E a presença dos estrangeiros nesse debate bioético, né? Por quê? Porque o livro mostrou que para esse debate bioético não é necessário eleger um especialista em decisões éticas, né? Qualquer pessoa, médicos, enfermeiros, estudantes de medicina, de enfermagem ou de outras profissões da saúde, a sociedade em geral, ela pode participar desse debate
não só pode, como deve participar desse debate bioético. Então, o livro faz referência exatamente, como eu falei, à falência da ética à beira do leito, que quer dizer o seguinte, que o especialista em decisões bioéticas não é necessariamente o especialista em decisões médicas. Então, há essa ruptura, né, da medicina com essa discussão bioética. E a inclusão, né, como eu me referi anteriormente ao falar do David Rothman, dos estrangeiros nesse debate bioético. Bom, para além dessa publicação do livro Problemas Morais na Medicina, em 1976, anos depois, em 1979, foi publicado o livro Princípios da Ética Biomédica, de autoria do filósofo Tom Beecham e do teólogo James Childress. Esse livro, Princípios da Ética Biomédica, que trouxe, né, a teoria principialista, segue a mesma esteira do relatório Belmont, de cuja elaboração o próprio Beecham havia participado. Então, a teoria principialista enunciada nesse livro, ou o principialismo, também trouxe alguns princípios que deveriam nortear as práticas e pesquisas científicas, que seriam a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. Então, a autonomia é o chamado respeito pelas pessoas, a beneficência, né, eu já comentei, já existia ali no relatório Belmont, a não maleficência é um desdobramento da beneficência, que quer dizer não causar danos, né, também associado à beneficência, a não maleficência preconiza que é preciso, ao evitar danos, buscar o bem-estar dos participantes de pesquisa e a justiça. Então, são 4 princípios, esses que vão se tornar eles vão ser tão difundidos que se tornam quase sinônimos do que se entende por bioética, muito embora a bioética seja mais ampla do que a teoria principialista. E é exatamente sobre isso que eu vou falar, porque apesar de parecerem, né, apesar de a teoria principialista parecer uma panaceia, né, uma solução para todos os dilemas morais, esses princípios trazem, né, no seu bojo, algumas críticas que eu aqui vou fazer, né, relacionadas a cada um desses princípios. O primeiro deles, a autonomia, diz que o pré-requisito para a participação em práticas e pesquisas científicas é a liberdade, né? Aí eu pergunto para vocês, o que é a liberdade, né? O que é ser livre? O que é ser autônomo? Ou, né, por outro lado, o que viria a ser um comportamento intolerante para uma determinada sociedade? Ou seja, até que ponto nós podemos avançar, né, exercer a nossa autonomia sem desrespeitar o outro, né? Ainda, as pessoas que são consideradas tradicionalmente dependentes e vulneráveis, muito embora não sejam autônomas, também devem ter a sua integridade e os seus direitos protegidos. Então, uma dificuldade que surge daqui está na fronteira tênue entre a proteção e a autoridade dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, porque em nome de uma proteção pode-se justificar, por exemplo, o silenciamento dessas populações. Bom, como forma de resolver esse debate sobre liberdade, sobre autonomia, sobre o que é ser exatamente livre, uma solução para isso foi justamente a introdução do termo de consentimento informado ou termo de consentimento livre esclarecido. E aqui eu vou abrir um par de parênteses para falar sobre essas diferentes terminologias. Nos Estados Unidos, que são um país que se consideram, né, livre, autônomo, né, é um país individualista, então considera-se que as pessoas elas têm autonomia para, após informadas, né, sobre o teor de uma determinada pesquisa, optarem por participar ou não dela. Então, fala-se em consentimento informado, um termo de consentimento informado. Aqui no Brasil, porque vivemos num contexto de extremamente, de extremas, de desigualdades extremas, entende-se que não basta informar
as pessoas sobre o teor de uma determinada pesquisa. Para além de informá-la, é preciso esclarecê-la, né, e somente a partir daí permitir que, entender que ela está livre para escolher se quer ou não participar dessa pesquisa. Então, aqui, porque a gente vive em um contexto de opressão social, de desigualdades de gênero, de classe, de raça, etnia, então, considerado esse contexto, né, de desigualdades extremas, como eu falei, entende-se que, para além da informação, é preciso esclarecer, exatamente porque não existiria um exercício pleno da autonomia, é preciso esclarecer os participantes da pesquisa sobre o teor dessa pesquisa, né, para que, então, como eu falei, tendo conhecimento desses termos, ou seja, tendo esse esclarecimento, a pessoa possa livremente escolher se dá ou não o seu consentimento, a sua anuência. Então, aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, que se refere ao termo de consentimento informado, nós nos referimos a ele como termo de consentimento livre e esclarecido. E aqui eu fecho o meu par de parênteses para dizer que, então, como uma resposta à primeira crítica que eu fiz ao princípio da autonomia, está justamente a introdução desse termo de consentimento informado ou livre esclarecido, como uma forma de garantir que os interesses e a proteção dos participantes de pesquisas sejam atendidos. Mas nós sabemos, contudo, que os pré-requisitos que atestam a validade, né, desse consentimento livre esclarecido também não são para todos, né, porque apenas alguns indivíduos, algumas pessoas são socialmente privilegiados ou privilegiadas para entender o teor desse termo. E aí eu aproveito para fazer uma observação a respeito da nossa interlocução com os participantes de pesquisa. Quando nós fazemos pesquisas, é importante pensar na tradução dos nossos termos que usamos na academia para aquele público com o qual nós vamos dialogar. Então, é importante que a linguagem usada nos termos de consentimento informado ou livre esclarecido, no caso dos Estados Unidos ou do Brasil, respectivamente, é importante que esses termos, eles tenham, que a linguagem desses termos seja acessível às pessoas que vão participar das nossas pesquisas. Bom, então essa é uma primeira crítica que a gente pode fazer ao princípio de autonomia. Uma crítica aos dois próximos princípios, o princípio de beneficência e não maleficência, diz respeito aos limites mal definidos entre eles. Por exemplo, e as autoras falam, né, no caso da suspensão de tratamentos extraordinários para pacientes com morte física iminente, no tratamento de recém-nascidos com sérias limitações físicas, ou no aborto de crianças com anomalias fetais graves, entre outros. Nesses casos, surge uma dúvida moral que é derivada do que vem a ser o bem e o mal para cada indivíduo. Para a gente tomar como ponto de partida o primeiro exemplo, né, a suspensão de tratamentos extraordinários, para pacientes com morte física iminente, o que viria a ser o bem e o mal para essa pessoa? Ou seja, eu devo, numa obstinação terapêutica, fazer com que esse paciente ele viva, ou eu devo deixá-lo morrer? Né? O que é o bem e o que é o mal para cada indivíduo? E não existe uma resposta para isso. Bom, finalmente, em relação ao último princípio da justiça, a maior dificuldade para o desenvolvimento de políticas públicas baseadas na justiça está justamente nesse balanço entre o que é necessário para a sociedade e, ao mesmo tempo, o que garante os interesses individuais. Então, esse equilíbrio entre a sociedade e o indivíduo, ele é um equilíbrio, um equilíbrio inconstante, né? Ele é um equilíbrio difícil de ser alcançado. E para falar sobre isso, eu vou citar duas pesquisas minhas. Uma que já foi encerrada, né, sobre o aborto, e outra sobre as medidas de segurança que ainda está em andamento. Nós sabemos que, de acordo com o Código Penal, o aborto é uma prática que é considerada um crime no Brasil, com exceção
de 3 situações. Segundo o Código Penal, não constitui crime a interrupção de gestação quando há risco à vida da mulher. Essa é uma primeira prática, né, que estaria excluída da criminalização aí, do aborto. Também não constitui crime a interrupção de gestação quando ela é resultado de uma violência praticada contra a mulher, ou seja, quando essa gestação é fruto de um estupro. Então, nesses 2 casos, de acordo com o Código Penal, seja, né, quando há risco à vida da mulher, seja quando a gestação é resultante de estupro, não se pode falar em crime de aborto. Ainda, em 2012, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54, a ADPF número 54, o Supremo Tribunal Federal descriminalizou o aborto de fetos anencéfalos. Tirados esses 3 casos, nas outras situações o aborto é considerado um crime. No entanto, se a gente observa, por exemplo, a pesquisa nacional de aborto, realizada pela Débora Diniz e pelo Marcelo Medeiros, uma em cada 5 mulheres, quando chega aos 40 anos no Brasil, já cometeu um aborto. O número de abortos, ele é tão elevado no Brasil que pode-se considerar o aborto como uma questão de saúde pública. Né? Se a gente dissesse, por exemplo, que uma em cada 5 pessoas tem dengue no Brasil, a gente falaria numa epidemia. Agora, a gente tem uma legislação que criminaliza essa prática, né, atendendo a um suposto interesse social, por um lado. Por outro lado, nós temos mulheres que morrem em clínicas clandestinas, em decorrência dessa prática que é feita muitas vezes, né, para além, né, dessas situações que eu citei de aborto legal, em situações de aborto ilegal. Então, nós temos a sociedade de um lado e as mulheres ou indivíduos de outro que não têm tido suas necessidades atendidas. E como a gente mantém em equilíbrio essa necessidade social e os interesses individuais? Então, o que é justo aí? O que é a justiça, né? Pensando no último princípio elencado pela teoria principialista. Em relação à pesquisa que eu faço sobre as medidas de segurança, esse equilíbrio também inconstante, né, aparece pelo seguinte: a medida de segurança é uma sanção penal aplicada a pessoas que têm transtornos mentais e que tiveram um conflito com a lei. Pelas legislações brasileiras, o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, caberia a essas pessoas um tratamento e não uma pena. Contudo, o que a gente vê na prática é a punição dessas pessoas que ficam enclausuradas em espaços de mortificação, né, que são os manicômios judiciários, que são verdadeiras prisões. Então, também aqui a gente tem, de um lado, né, a necessidade de um controle social sobre essa população e, de outro, um direito individual à saúde dessas pessoas, tal como previsto, né, na legislação, que não tem sido atendido. Então, a gente também vê aqui uma rusga entre sociedade e indivíduo que permite nos perguntar, né, o que é de fato justo, né, o que é justiça. Aliás, um livro interessante para a gente discutir esse tema, né, é o livro do Sandel, justamente chamado Justiça, se eu não me engano, né, o que é fazer a coisa certa. Bom, citados esses exemplos, eu volto aqui para as críticas à teoria principialista, né? Para além dessas críticas a cada um dos princípios, né, da autonomia, da beneficência, não maleficência, da justiça, a gente ainda pode fazer 3 outras críticas a essa teoria que eu vou citar a seguir. A primeira diz respeito ao idealismo da teoria, porque o indivíduo idealizado pela teoria principialista, ele é um indivíduo branco, estadunidense, né, de classe média, que é livre para fazer suas escolhas, então que tem autonomia para escolher ou não participar de pesquisas e práticas, né, científicas, mas que é um indivíduo, portanto, que não tem
uma contrapartida real, né? Se a gente considera contextos como o brasileiro, no qual existem opressões sociais, como eu falei, né, grandes desigualdades de gênero, raça, etnia, classe social, fica difícil, né, em falar nesse indivíduo idealizado. Ou seja, há um distanciamento entre aquilo que prevê a teoria e o que existe na prática. Então, há um idealismo, né, nessa teoria. Uma outra crítica diz respeito à pretensão universalista da teoria. Em nome de um projeto ético comum, as diferenças existentes em inúmeras culturas e mesmo dentro dos arranjos sociais de cada cultura foram ignorados. Então, essas especificidades socioculturais acabam sendo ignoradas, né, por essa teoria principialista que é pretensamente universal. E uma última crítica que a gente pode fazer é a falta de hierarquia entre os princípios. Como não existem prioridades nem procedimentos específicos em relação a esses princípios que deveriam solucionar dilemas morais, acaba se incorrendo, né, em julgamentos particulares, né, quando se busca dirimir algum conflito. E aí as autoras citam um exemplo muito curioso para pensar sobre isso, que é o exemplo de uma pessoa que tem uma dependência do fumo, uma pessoa que fuma. Né? Suponhamos que essa pessoa, então, desenvolve uma infecção pulmonar. A gente deve respeitar a autonomia dessa pessoa, então, a liberdade dela de continuar a fumar, mesmo diante desse quadro de infecção pulmonar, ou em nome da beneficência ou da não maleficência, nós devemos impedir essa pessoa de adquirir cigarros. Ainda, pensando no princípio da justiça social, suponhamos que essa pessoa precise, né, de um transplante de pulmão. Será que, por ser fumante, ela deveria ser colocada no fim da fila por esse transplante? Será que um não fumante seria prioritário na realização desse transplante, como eu falei, em nome da justiça social? Bom, então essas são algumas críticas feitas à teoria principialista, e existem várias outras, e exatamente por ser uma teoria que suscita essas críticas, nós vimos surgir os chamados periféricos da bioética. Né? E para falar em periféricos da bioética, as autoras tomam emprestado esse conceito, né, de periferia e também o conceito, né, de centro do antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira. Então, esses conceitos de central e periferia foram inicialmente utilizados por esse autor para falar sobre pensamentos que surgem primeiramente ou mais tardiamente em determinados países por determinados, né, sendo utilizados por determinados pesquisadores. Mas são conceitos sempre provisórios. O Brasil, por exemplo, ele pode ser considerado periférico quando se fala em bioética, por ter desenvolvido mais tardiamente, né, uma ideia, um pensamento, uma discussão sobre esse campo disciplinar no contexto, né, global, mas no contexto da América do Sul, o Brasil pode ser considerado central. Bom, os periféricos da bioética são, então, ou as bioéticas periféricas são, então, aquelas que se desenvolveram nesses países periféricos da bioética. São países em que a disciplina, como eu falei, ela surgiu mais tardiamente. Infelizmente, a tendência desses países é importar a teoria principialista sem fazer muitas críticas a ela e sem prever as consequências de choques cultural e moral, né, nessa importação à crítica. Mas há algumas exceções. Então, alguns pesquisadores da bioética têm feito uma espécie de etnografia de diferentes moralidades, buscando atender um discurso multiculturalista, buscando resgatar as diferenças culturais, né, na discussão sobre a bioética. Então, são pesquisadores e pesquisadoras que atentam para um pluralismo moral. Existe um filósofo chamado Kazumasa Oshino, um filósofo japonês, que no livro organizado por ele chamado Bioética Japonesa e Ocidental, Estudos de Diversidade Moral, afirma que pode-se mesmo considerar antiética
a imposição da bioética ocidental às mais diferentes sociedades. Ou seja, o que esse filósofo está nos dizendo é que é importante pensar a bioética como um campo disciplinar aberto para essas diferenças, aberto, né, para as diferenças entre as crenças morais, para o pluralismo moral. E é isso que alguns periféricos da bioética vão fazer, como no caso do Brasil, e aqui eu caminho, né, desse contexto global para o local, tem feito a própria Débora Diniz e a própria Dirce Guilhem, como também, né, o Vonei Garrafa, que é um dentista, professor também aqui da Universidade de Brasília. Bom, esses autores, né, têm buscado uma voz característica e mais adequada à realidade sociocultural brasileira, né, diante desses dilemas morais da bioética. A bioética não deve, portanto, estar desvinculada de debates sobre vulnerabilidades, sobre pobreza, sobre desigualdade de gênero, sobre racismo. Então, a gente não pode falar em bioética sem falar desses contextos de desigualdade, como eu falei. E a bioética de inspiração feminista, que é o último ponto sobre o qual eu vou discorrer, atenta justamente para essas questões. Mas antes de falar sobre a bioética de inspiração feminista, eu vou contextualizar um pouco esse campo disciplinar aqui no país, aqui no Brasil. Bom, em 1993 nós vimos lançado o periódico Bioética, que é editado pelo Conselho Federal de Medicina, vocês podem consultá-lo na internet. Outra conquista para a bioética brasileira foi a criação da Sociedade Brasileira de Bioética, uma entidade cujo intuito é agregar os pesquisadores e difundir a bioética no país. Para além disso, né, da criação de um periódico e da criação da Sociedade Brasileira de Bioética, nós podemos citar ainda algumas normas, né, alguns documentos que foram criados para nortear a prática e a pesquisa científica aqui no país. O primeiro documento elaborado, o primeiro documento oficial brasileiro, né, que foi elaborado para regulamentar as pesquisas científicas envolvendo seres humanos no Brasil, foi a Resolução número 1, de 1988, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Essa resolução ela não ganhou muita repercussão, porque ela esteve restrita à área médica, não contemplou outras áreas, e, enfim, não ganhou muita adesão. Assim, em 1995, o Conselho Nacional de Saúde montou um grupo de trabalho que ficou responsável por elaborar uma nova resolução, que foi então publicada um ano depois, em 1996, que foi a Resolução 196 de 1996, que substituiu a Resolução 188. Essa Resolução 196 de 1996 criou o sistema CEP-CONEP, que é o sistema formado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e pelos comitês de ética em pesquisa. A CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, é uma instância reguladora dos comitês de ética em pesquisa, os CEPs, que atuam localmente. Bom, ainda esse sistema CEP-CONEP ainda vigora atualmente, mesmo após a revogação da Resolução 196 de 1996 pela Resolução número 466 de 2012. Então, a resolução nacional atualmente em vigor é essa Resolução 466 de 2012, que substituiu a 196. Todas essas três resoluções, a resolução número 1 de 1988, a resolução 196 de 1996 e a resolução número 466 de 2012, partiram da teoria principialista para elencarem os critérios éticos, os princípios éticos que devem nortear as pesquisas com seres humanos realizadas no país, justamente pelo laço que existe entre a bioética no país e a medicina. Bom, a resolução número 466 de 2012, para além de falar nos princípios de autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, cita outros, né, como a confidencialidade, a privacidade, a não estigmatização dos participantes de pesquisa. Nós vamos falar mais propriamente sobre ela na próxima aula. Bom, ainda em 2012, nós vimos ser criada também a Plataforma Brasil, que é o sistema de lançamento
e monitoramento das pesquisas que são avaliadas pelo sistema CEP-CONEP. Então, se nós queremos fazer uma pesquisa aqui no país, nós devemos submeter o projeto dessa pesquisa ao sistema CEP-CONEP. E essa submissão é feita justamente pela Plataforma Brasil, que é essa plataforma online na qual nós, como eu falei, submetemos as nossas pesquisas, na qual essas pesquisas, esses projetos de pesquisa são avaliados pelo sistema CEP-CONEP e são ali monitorados, né, enquanto são levados a cabo. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre como funciona a submissão de um projeto de pesquisa à Plataforma Brasil e a um comitê de ética em pesquisa, sendo eu coordenadora de um comitê de ética em pesquisa, né, o Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, o CEP-CHS da Universidade de Brasília, que é um dos 843 comitês de ética em pesquisa existentes no Brasil. Bom, eu vou tomar um pouquinho de água. Como é que funciona a submissão de projetos de pesquisa ao sistema CEP-CONEP? Existe um protocolo, né, um conjunto de documentos que devem ser apresentados e então apreciados pelos membros de um comitê. Né? Um comitê de ética em pesquisa é formado por uma equipe, né, interdisciplinar, multiprofissional, que vai avaliar esses projetos de pesquisa, atentando, né, para os riscos, para os benefícios, para esses outros princípios que existem não só na Resolução 466, mas nas demais resoluções nacionais, como a Resolução 510 de 2016, que também nós vamos discutir em aulas posteriores. Bom, desse protocolo fazem parte alguns documentos, né? O projeto de pesquisa, o instrumento de coleta de dados, que é um documento que prevê como que os dados serão coletados, pode ser um roteiro de entrevistas, pode ser um questionário. Ainda desse protocolo faz parte a folha de rosto, que é um documento gerado pela Plataforma Brasil, do qual constam informações referentes ao pesquisador, pesquisadora, ao projeto de pesquisa, à instituição que propõe a pesquisa, ou seja, a instituição a qual o pesquisador ou a pesquisadora está vinculado ou vinculada. Então, esse é também um documento que faz parte do protocolo de pesquisa ser apresentado ao sistema CEP-CONEP, a folha de rosto. A carta de aceite institucional é uma carta dada pela instituição onde a pesquisa vai ser feita. Então, se eu quero fazer uma pesquisa num hospital, numa escola, essas instituições elas devem dar uma anuência de entrada e realização dessa pesquisa nesses espaços. Isso constitui a carta de aceite institucional. Também, como parte desse protocolo, existem os currículos dos pesquisadores ou das pesquisadoras, o cronograma da pesquisa, enfim. Se vocês tiverem mais curiosidade para conhecer quais são os documentos que compõem esse protocolo de pesquisas que é submetido ao sistema CEP-CONEP via Plataforma Brasil, eu sugiro que vocês consultem a página do CEP-CHS, www.cepchs.unb.br. Os comitês de ética em pesquisa, com exceção de algumas diferenças, né, em geral, recebem, né, adotam como padrão os mesmos documentos aqui citados. Então, como eu falei, vocês podem consultar, né, para se familiarizarem com o sistema CEP-CONEP e com a Plataforma Brasil, o site, né, a página na internet do Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, o CEP-CHS, da UNB. Bom, dito isso, eu vou partir para o meu último ponto, que é aquele que fala sobre a bioética de inspiração feminista, né? Ainda como parte desses periféricos da bioética que criticam a teoria principialista e que apontam, né, para outras discussões que são relevantes quando discutimos esses temas abarcados pela bioética. A bioética de inspiração feminista nasceu no início dos anos 1990 e, embora ela tenha tratado especificamente sobre a assimetria de gênero, ela também
teve um olhar crítico sobre as desigualdades sociais em geral e sobre, né, aquelas minorias, aqueles grupos menos representados, digamos assim, que foram, portanto, desconsiderados nos estudos éticos. Então, para além das mulheres, as crianças, as minorias étnicas e raciais, pessoas com deficiência física, mental, idosos ou pessoas pobres. Então, essas pessoas passaram ou passam a fazer parte, né, da pauta de discussões da bioética por meio dessa bioética de inspiração feminista. Então, a bioética de inspiração feminista, ela preconiza que não é possível falar de autonomia como um princípio mediador para os conflitos morais em contextos de desigualdade social. Então, a tarefa fundamental da bioética não é apresentar um mapa ético sobre como a humanidade deveria ser, mas é olhar para a humanidade como ela é. E, então, encontrar mecanismos de reparação social que tornem possível o apelo a esses princípios da teoria principialista. Né? Não é possível falar em autonomia em contextos de opressão, mas é preciso, então, garantir que as pessoas possam ter autonomia para decidirem, por exemplo, se querem ou não participar de práticas ou pesquisas científicas. Para isso é preciso, como eu falei, encontrar mecanismos de reparação social para corrigir essas desigualdades sociais. Então, a bioética feminista, ela não ela critica a ideia de um ser humano abstrato, genérico, universal, mas ela atenta para um ser humano que faz parte de uma rede de relações e que pertence a uma sociedade na qual, ou pertence a sociedades nas quais existem diferenças de raça, etnia, classe social, idade, gênero, status marital, condição de saúde. Então é importante atentar, como eu falei, para essas diferenças. A bioética de inspiração feminista, ela também tem um olhar crítico sobre as estruturas de poder, sobre a organização e a hierarquização de serviços de saúde e demais instituições. A bioética de inspiração feminista sustenta a importância de um diálogo como forma de conhecer os diferentes posicionamentos morais para a mediação dos conflitos morais. A bioética de inspiração feminista é contrária à generalidade de princípios universais, mas está atenta, sim, para a ideia de uma contextualização, de uma adequação local. A ideia preconizada pela bioética de inspiração feminista é ainda de um relativismo aberto e não de um absolutismo. A ideia é de um pluralismo moral, né? Dito isso, eu parto então para a conclusão dessa aula, para falar que o papel fundamental da bioética é sair ao encontro de estratégias de mediação para o conflito moral, tendo como fio condutor a máxima tolerante. Nós não temos verdades absolutas, nós não temos respostas certas para esses temas que são abordados pela bioética, como a eutanásia, como o aborto, que eu aqui citei. Mas, em vez de assumir um imobilismo imposto, né, pela impossibilidade de atingir verdades absolutas e válidas para todos, nós podemos dizer que a bioética é exatamente esse caminho, né, de busca de uma ilusão ou de uma utopia. A ilusão ou a utopia da tolerância. Bom, a bioética, então, parte desse projeto de tolerância na diversidade, né? Reconhecendo que existe uma pluralidade moral na humanidade, sem eleger certezas morais definitivas para a humanidade, nós podemos avançar com esse projeto. Por quê? Como eu falei, não existem respostas, né, para os dilemas morais que aparecem na bioética. A resposta final a gente nunca vai encontrar na literatura ou, né, em proponentes da bioética, em teóricos da bioética, mas no próprio desenrolar da história moral das sociedades e dos indivíduos. Então, qualquer legislação, por exemplo, que discorra sobre esses temas que eu citei anteriormente, né, como a eutanásia e o aborto, deve levar em consideração o pluralismo e a diferença moral das sociedades, e não apenas
as crenças e os valores de determinados grupos. No exemplo sobre a eutanásia, que é apontado pelas autoras, uma possibilidade de saída seria o reconhecimento do direito individual sobre o morrer, né? Ou seja, viver em uma sociedade em que a eutanásia fosse uma opção eticamente possível não seria o mesmo que viver sob a ditadura eugênica do nazismo, em que se não se pertence à raça ariana, deve-se morrer, mas também não é o mesmo que viver em sociedades que consideram a santidade da vida um valor a ser respeitado, ou seja, deve-se obrigatoriamente viver, né? Há um direito individual de escolha sobre o morrer, como eu falei. Essa é uma perspectiva da Débora Diniz e da Dirce Guilha, com a qual eu compartilho, da qual eu compartilho. Bom, a bioética, nesse sentido, ela se refere a direitos e conquistas, e não a imposições ou restrições em nome de valores considerados bons, né, somente para alguns. E aí eu volto a essa ideia, né, da utopia, de que a bioética seria esse projeto, né, no qual nós devemos buscar a utopia da tolerância. Tem uma aula do Eduardo Galeano, que foi um jornalista uruguaio, na qual uma pessoa da plateia, né, pergunta para ele: mas Eduardo Galeano, de que vale a utopia se toda vez que a gente se aproxima dela, mais ela se desloca adiante, né? Se toda vez que a gente se aproxima da utopia, ela se distancia de nós, de que vale então a utopia se a gente nunca a alcança? E Eduardo Galeano, ele diz o seguinte: ora, a utopia ela vale justamente para isso, para nos permitir caminhar. Então, eu termino a minha fala sugerindo que nós caminhemos, né, nesse debate da bioética, pensando exatamente nesse pluralismo moral. Eu fico à disposição para sanar dúvidas pelo fórum de discussões, eu também fico à disposição por e-mail, e agradeço a disponibilidade de vocês de me ouvirem, de estarem aqui comigo hoje, já ansiosa pelo nosso próximo encontro. E que nós, então, possamos avançar juntos e juntas. Obrigada.